Meus caros amigos, muito boa noite a todos. Neste encontro fraterno Alta de Souza, com os amigos do Sudeste do estado de Goiás, de Catalão, de cidades vizinhas, é uma alegria muito grande que nós possamos iniciar os estudos deste evento, nos recordando da figura sublime de Jesus, observando o tema que está no capítulo 11 de Lucas, quando há a expressão que diz: Mestre, ensina-nos a orar. Meus amigos queridos, há 2000 anos, portanto, nós tivemos, dentre tantos episódios maravilhosos, da interação entre os 12 apóstolos, os 72 discípulos, os 500 da Galileia, quando, numa determinada altura, os apóstolos e os discípulos procuravam por Jesus para a continuação das atividades rotineiras entre eles. E procuravam num sítio, no outro, e até que viram como que uma luz linda, algo distante deles. Imaginaram que era alguma coisa relacionada ao Divino Mestre e foram se acercando daquela luminescência que parecia como que uma estrela brilhando na linha do horizonte. Então, eles vão se acercando, vão se aproximando com passos mais céleres, até que notam que era mesmo Jesus que estava ali. E Jesus estava orando. Quando eles respeitosamente esperam que Jesus interrompesse o que estava fazendo, eles se acercam um pouco mais e, diante de todo aquele cenário extraordinário que eles tinham presenciado, um dos apóstolos chega ainda mais perto e diz a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. É curioso que todos eles eram de origem judaica, todos eles eram acostumados aos serviços religiosos nas sinagogas e no judaísmo. E na prática da crença judaica, algo que era muito típico era a oração. E apesar de, portanto, acostumados à prática natural da oração nos serviços religiosos, eles ficaram tão encantados com o que sentiram, com o que viram, e eles não se contêm e pedem a Jesus que os ensinasse a orar. E é quando Jesus, então, de uma maneira até um tanto solene, ele olha nos olhos de todos aqueles que haviam se aproximado para terem uma noção do que havia, do que estava acontecendo, e é quando Jesus, então, ensina para eles num primeiro momento, mas deixando aquela oração que haveria de se tornar como que um dos aspectos mais lindos dos evangelhos e do cristianismo naquela altura nascente, o Pai Nosso. É quando então Jesus inicia
aquilo que ele desejava ensinar àqueles irmãos queridos dos primeiros tempos do cristianismo. E deixa, claro, tudo aquilo como que 7 aspectos de uma literatura altamente luminosa, né, compondo aquilo que desde então nós na cristandade passamos a conhecer como a oração do Pai Nosso. Nós não vamos nos deter em todos os detalhes, porque valeria um estudo mais aprofundado de tudo que está contido naquela oração. Mas nós gostaríamos de lembrar que estamos há 2000 anos conhecendo aos poucos as lições maravilhosas de Jesus contidas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando dos 3 evangelhos concordantes ou sinóticos e lembrando de um evangelho como que à parte, que é o evangelho de João, que é uma obra também memorável. Nós nos lembramos que os evangelhos compõem o Novo Testamento, que também é composto das epístolas e também do trabalho de João na ilha de Patmos, na Grécia, que é chamado o Apocalipse de João. Mas voltando ao que nos interessa de mais perto, amigos, nós estamos diante de uma frase que só ela mereceria como que uma atenção especial. Mestre, ensina-nos a orar. E é curioso porque em tantos outros momentos do trabalho dos evangelistas, portanto, nas suas experiências com o Divino Mestre, partilhando com Jesus inúmeros momentos, nós vamos encontrando nas citações tudo aquilo que Jesus queria deixar para a humanidade, através dos apóstolos, através de todos aqueles que conviveram com ele, o que ele, Jesus, queria ensinar a respeito da importância da oração. Vale nós nos lembrarmos, por exemplo, que nós temos uma noção de Jesus já corporificado na terra, ainda menino na estrebaria, na manjedoura. Mais algum tempo, nas próximas citações evangélicas, nós vamos encontrar como que Jesus, ainda um rapazote, Jesus menino, encontrando-se com os doutores da lei, os doutores no Templo de Jerusalém, que por sua vez tem toda uma história, né, para nós nos determos, quem sabe, num outro momento. Ele, então, um Jesus menino. Nós também nos lembramos que logo a seguir, buscando conhecer as passagens do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus adulto, pela primeira vez. E Jesus, nas citações do Evangelho, vai ao encontro daquele que é João o Batista, João o precursor, aquele que é a única figura que ao longo dos estudos evangélicos, das narrativas, nós vamos ver Jesus dizendo sobre ele a uns dos apóstolos: de todos aqueles que hão nascido de ventre de mulher, João o precursor, o Batista, era o maior de todos. Ele não disse nada parecido sobre a sua mãezinha, a rainha dos anjos, Maria de Nazaré, como também não se referiu assim ao outro João, que era também muito jovem,
na comparação da idade com os demais apóstolos. João este que era chamado, né, e conhecido até hoje como o discípulo amado. Ele também não se referiu assim a Pedro. E nós também voltamos e nos lembramos que João, o evangelista, havia sido o profeta Daniel. Retornaria ao mundo na figura maravilhosa de Francisco de Assis. Então, quando ele vai ter nas margens do Jordão com João, o precursor, ele se acerca da figura linda e notável de João. João olha para ele, reconhecendo em Jesus o Messias prometido. Porque ele, João, era uma figura extraordinária. João era de uma mediunidade ímpar. Daí o uso da ferramenta mediúnica para toda a sua missão. De tal maneira que nós também lembramos que todos aqueles que se deixavam batizar por João, o precursor, até acreditavam que João era o Messias prometido. E depois, claro, ele, o próprio João, se dá conta que aquela figura extraordinária que se acercava dele, João, era, na verdade, este sim, Jesus de Nazaré, o Messias. E é curioso porque, dentro daquela imensa questão da humildade de João, não é? João percebe aquela irradiação amorosíssima de Jesus, não é? E Jesus se aproxima de João para ser batizado. E João olha nos olhos de Jesus e diz: Mestre, eu é quem devo ser batizado por ti. Tu és o Messias e tu vens a mim desta forma. E Jesus olha nos olhos de João e diz: é para que se cumpram as profecias. E é aquela expressão linda de João: eu não sou digno nem de desatar as amarras das tuas sandálias, e tu vens a mim. E Jesus repete: é para que se cumpram as profecias. E naquele momento em que há aquela sintonia, aquela ressonância espiritual, psíquica, entre talvez os dois mais importantes espíritos que já pisaram as terras na humanidade e no planeta, aquele encontro memorável na citação evangélica, ele segue adiante no sentido de que Jesus, então, ora. E enquanto Jesus orava, os céus se abriam. E algo na forma de uma pomba voejava. E quando os céus se abrem, é uma fenomenologia de efeitos físicos da maior notabilidade, que era para chamar a atenção de todo o mundo cristão a partir dali, para que se ressaltasse aquele encontro memorável e a ideia de que o Messias havia chegado. Para que os judeus, o povo hebreu, naquele fenômeno, pudessem, quando outros depois também viriam, terem uma espécie de uma certeza de que a promessa dos profetas estava se cumprindo a partir daquele momento, e aquele era o Messias prometido. Aliás, há algo referência em todos os grandes profetas do judaísmo. Viria aquele, né, que cumpriria os desígnios de Deus a favor da humanidade. E naquela altura é como que uma primeira experiência narrativa evangélica de Jesus orando.
E quando ele ora, há aquela coisa retumbante, extraordinária, para que ficasse na memória dos presentes, todos eles judeus. Todos eles que eram como que representantes daquela cultura judaica, aliás, extraordinária, diga-se de passagem. E aí nós vamos encontrar, não é, uma voz que era também um fenômeno de efeitos físicos, uma voz direta, como aprendemos no estudo dos fenômenos ectoplasmáticos. E aí a voz fosse a voz de Deus, dizendo: eis aqui, eis entre vocês o meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Então, reparem, meus amigos, numa situação memorável, mais uma vez, nós vamos encontrar como que a figura de Jesus orando. E em inúmeras outras situações, nós vamos ter, além daquela no encontro com os apóstolos, e o apóstolo dizendo: mestre, ensina-nos a orar, nós vamos encontrar a prece. Nós vamos encontrar Jesus nos ensinando sobre o valor da oração. Então vejam que coisa bonita, o tema central do encontro fraterno Alta de Souza, em Goiás, deste ano, ressaltando para nós a questão da oração. E a questão dos apóstolos humildes pedindo a Jesus que o Mestre ensinasse a todos a orar diante daquele cenário maravilhoso, daquelas vibrações lindas que eles haviam presenciado quando viram o Divino Mestre em oração. O Pai Nosso, ele é de uma grandeza extraordinária, né? Ele é como uma síntese cósmica do próprio Sermão da Montanha, mesmo tendo como que acontecido num outro momento. De tal maneira que o Divino Mestre é o sublime condutor da humanidade. No livro chamado A Caminho da Luz, que é um dos livros astros, como eu gosto de referir, nós vamos aprendendo com Emmanuel, Emmanuel se referindo a Jesus como alguém que há 4,5 bilhões de anos. Nós estávamos nos referindo há pouco sobre um episódio de há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás era como que ontem. 4,5 bilhões de anos é algo muito mais significativo. E o que Emmanuel nos ensina? Jesus já era um espírito de natureza crística, que é aquilo de mais alto referencial sobre a vida universal. E é naquela altura que Jesus recebe como que a outorga divina para que aquele corpo celeste, que naquela altura já era o planeta Terra, mas era como que um planeta ainda incandescente, ainda com alguns resquícios de fenômenos geofísicos ligados ao fogo. Portanto, não havia ainda nenhuma forma de vida. E Jesus já era quem era. E é dali que, a partir desta incumbência, ele vai preparar todo o orbe terreno para que então nós tivéssemos toda a evolução na Terra, como nós poderíamos lembrar que Kardec se referiu, e outros autores também, a evolução
do espírito, do princípio espiritual, eu diria melhor a evolução do ser, do átomo ao arcanjo. E é a partir dali que Jesus consagra todo o seu tempo, toda a sua dedicação, a que nós, então, pudéssemos, ao longo da jornada imensa evolutiva, irmos como que conquistando as virtudes que nos levariam nesta situação típica na Terra até novas experiências futuras, a toda uma felicidade que na essência da vida todos almejamos, a níveis conscienciais um pouco diferentes entre si, mas na essência todos buscamos isto. Então, Mestre ensina-nos a orar, isto tem a ver com caminhos evolucionários. Ninguém poderia, como que, evoluir em parâmetros de vida eterna sem o recurso da oração. E aqui nós voltamos no sentido de podermos valorizar os ensinamentos de Jesus. Então, se naquele encontro com João Batista e em tantos outros momentos, como quando a frase esta foi citada, nós reparamos Jesus falando sobre a prece. Nós nos lembramos no período, no fato, no acontecimento da transfiguração do Tabor, toda aquela fenomenologia envolvendo poucos dos apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, Jesus começa aquele encontro em prece. Nós vamos nos lembrando de Jesus no próprio Calvário, orando a Deus, diante de toda aquela agrura mental, espiritual, psíquica e, por um lado, física também, não é? Jesus elevando o seu pensamento e numa devida sintonia com Deus, para que Deus o abençoasse diante de todas aquelas situações de dor e sofrimento que ele estava passando, né? Nós gostaríamos de refletir com os amigos que, portanto, inúmeros foram os momentos citados nas narrativas evangélicas dos 4 evangelistas a respeito da oração. Nós gostaríamos também de refletir com vocês que todas as religiões monoteístas e politeístas, todas elas preconizam a prece, a comunhão com o divino, com Deus, ou com os deuses, vamos dizer, lembrando das politeístas, e a ideia de que todas as crenças, todos os pensamentos filosóficos, religiosos, atrelados entre si, todos valorizaram a questão da prece, de tal maneira que, ao mesmo tempo que todas elas, como que trabalharam a questão do amor. Por isso, a facilidade, tanto pelo cristianismo, tanto pelas perspectivas de estudo das religiões em geral, amor e prece estão sempre juntos. E se nós pensarmos bem nas nossas necessidades evolutivas, especialmente nos dias atuais, como nós ainda não somos criaturas amorosas? Como nós ainda não alcançamos uma vivência virtuosa? O quanto nós ainda não carregamos dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a insensatez, a indiferença. E na medida em que nós vamos buscando
pelos pensamentos da crença, da fé, da religião, de um modo geral, de todos os matizes que nós tivemos na história do pensamento universal no plano terrestre, nós nos damos conta do quanto a oração é como que algo preconizado por todos para que nós nos adiantássemos espiritualmente. Reparem, meus amigos, Jesus, para toda a cristandade, é o norte, imaginando uma bússola sublime a conduzir os povos. Por isto que Jesus tantas vezes tocou neste tema. E numa ocasião, algo lindo, quando ele dizia aos apóstolos, quando ele dizia como que aos discípulos, os apóstolos eram 12, os discípulos eram 72, e naquela outra página linda do cristianismo, os 500 à beira do mar da Galileia. Como ele procurava ensinar, e numa altura, de novo, ele dizia, para alertá-los, todos eles espíritos preparados, todos eles almas simples, mas espíritos de uma determinada condição de realeza moral, mas como estavam reencarnados, como estavam ainda como que vivendo a natural prisão do corpo. Jesus, sabendo das trevas na terra, sabendo das vicissitudes ligadas aos vícios, os problemas daqueles que não desejavam que a humanidade avançasse, que o trabalho do Divino Mestre não prosperasse, Jesus ensinava sobre a vigilância e a oração. Não foi assim. Não é o estudo do orar e do vigiar algo tão prevalente para nós? E nós ainda estamos na Terra, num mundo onde nós temos na realidade espiritual dele, tanto quanto no plano físico, inúmeros reencarnados e desencarnados que são espíritos afeiçoados ao que nós chamamos aos umbrais inferiores, às trevas e às regiões abissais. São todos aqueles que lá estão, espíritos rebeldes, que reencarnam sucessivas vezes, gerando todos os infortúnios, todos os problemas que se multiplicam, a exemplo de todas as guerras da história toda da humanidade. Temos 5.500 anos de registros escritos da nossa história e nunca tivemos 100 anos de paz. Hoje, enquanto estamos iniciando o encontro fraterno em Goiás, estamos às voltas com questões que envolvem tantas pessoas ao mesmo tempo, coletividades envolvendo gente querida em outros povos ou nações, lidando com a violência extrema de conflitos bélicos e de guerras que estão acontecendo agora, denotando a miserabilidade das nossas condições espirituais coletivas de um modo geral. Então, quando Jesus falava do orai e do vigiai, ele estava sugerindo como que mecanismos, ferramentas, caminhos para a nossa evolução, para que ela fosse aquela que nos conduzisse à prosperidade moral, à conquista das virtudes que não detemos até hoje, para que nos desvencilhássemos dos vícios morais, abrindo espaço na nossa condição moral,
na nossa intimidade como filhos de Deus, para que nos iluminássemos aos poucos com os ensinamentos de todos os grandes filósofos que precederam Jesus, de todos aqueles missionários que vieram a convite do Divino Mestre, que estiveram conosco no campo das artes iluminativas, no campo das religiões e crenças, como missionários da verdade, no campo, eu diria, da ciência que procura adiantar a humanidade no sentido do grande futuro, tanto quanto aqueles das escolas filosóficas, da história longa do pensamento imortal, do pensamento que conduz à prosperidade moral. Então, a oração, não é algo que nós precisamos trazer para o dia a dia das nossas experiências humanas. E é claro, algo que já aprendemos ou relembramos com o pensamento espírita, a ideia de que uma coisa é a prece recitada mecanicamente, não é verdade? É aquilo que talvez irmãos de outras crenças semelhantes tenham como que derivado dos seus estudos a respeito do Evangelho de Jesus e de outras crenças. Né? Não há um momento lindo quando Jesus, de novo, ensinando a nós, mas naquela altura, há 2000 anos, ensinando aos apóstolos e discípulos, não é? Ele dizia sobre a oração: quando quiserdes orar, vá para o teu aposento em silêncio, porque Deus conhece tudo que existe dentro de nós antes de esboçarmos qualquer palavra. E Jesus diz: vá e ora em silêncio, porque meu Pai que está nos céus vos atenderá na medida das vossas, no caso, reais necessidades. Por quê? Porque Jesus já antevia, diante das fraquezas humanas nossas, diante das correntes de crença, de pensamentos, de religiosidade, que construiríamos depois dele, não é? Ou ao mesmo tempo já se vivia aquilo, a ideia da prece em relação aos templos de pedra, ao ar livre ou em construções fechadas. Lembrando, sem desmerecermos nada, mas aquela coisa mecânica, muitas vezes mais de aparência do que de verdadeira intimidade, como em Jerusalém, em que os nossos irmãos oram, muitas vezes para serem vistos. Isto não é o que Jesus desejava nos ensinar. Ele ensinava como vencer isto tudo. Tanto quanto os cultos em templos de pedra, com muitas vezes orações repetidas maquinalmente, mecanicamente, e muitas vezes desprovidas de sentimentalidade, de afetividade, de algo que precisa brotar em uma construção daquele momento. Lembrando de novo de Jesus, quantas vezes ele se retirava, desmaterializando-se e buscando estar em solilóquio com Deus. Ele, daquela grandeza infinita que nós nos referíamos quando há 4,5 bilhões de anos ele já era crístico.
que é o mais alto contexto dos espíritos puros em qualquer cenário da vida universal. Então, a oração é algo que, quanto mais virtude, envolvendo despojamento, simplicidade, humildade, verdadeiro sentido de comunhão com o divino e com ele próprio, porque na medida que nós o fomos conhecendo melhor, nós vamos e fomos e teremos ainda muito que percorrer para nós estarmos valorizando cada vez mais as oportunidades de todos os dias, de todos os momentos. Às vezes nós ficamos com a ideia de irmos vivendo a vida no dia a dia, trabalhando, tendo a convivência familiar, vivendo em sociedade, transitando para cá e para lá, não é? Levando a efeito as nossas vidas, não é? Muitas vezes nos afastando da crença e da fé. Muitas vezes deixando os ensinamentos do Evangelho de Jesus de lado. E há como que uma ideia de uma orientação superior para que nós não deixemos a essência. Nós podemos, pela prece, não apenas obtermos favores celestiais, a benefício da nossa evolução e do nosso trabalho, não o trabalho externo, assalariado ou voluntário, mas o trabalho essencial da construção do homem de bem, né? Da substituição dos vícios pelas virtudes, daquilo que nós devemos ressaltar na vida diária para que sejamos felizes no futuro, nos tornando almas melhores, pessoas melhores, que não oremos apenas na obtenção disto ou daquilo. Ele também nos ensinou sobre isto, quando ele promulgou em vários momentos: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Estes três imperativos lindos de Jesus aos apóstolos e aos discípulos, nós vamos ver o quanto isto se relaciona com a coisa linda da prece. Quando nós nos retiramos dos interesses comuns do mundo, não nos esquecendo de que mundo é este, um mundo de ilusões, um mundo que preconiza tudo aquilo que de fato não nos interessa no processo da evolução. Não é verdade? Há todo um trabalho, que eu diria, de mentes muito preparadas em inteligência, mas ao mesmo tempo em rebeldia e maldade, procurando promover o atraso, o obscurantismo, a maldade, o vício, a doença, o sofrimento, portanto, a expiação e a morte. Nós não podemos olvidar desta dualidade entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Nós estamos, talvez, há milhares de anos, desde que começamos aquela outra transição lá, em que deixamos de ser um mundo primitivo e começamos a ideia de um mundo de provas e expiações. Vejam o sentido dessas expressões, provas e expiações. Tudo isto é confronto. Tudo isto é algo de movimento, é algo proativo, é algo que precisa ser consciente. Do contrário, nós não saberemos viver nem as provas, que já estão aí, sempre estiveram,
tanto quanto as expiações com o devido proveito. E sabendo Jesus de que somos uma humanidade muito atrasada, nós não ouvimos de Jesus, numa altura, aquela ideia em que ele diz mais ou menos assim: ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? Com toda a visão ampla e profunda da realidade do universo e muito mais das condições de vida na Terra, ou seja, de quem estava vivendo aqui, quem era a humanidade terrestre. Então, ao mesmo tempo que ele se refere a espíritos rebeldes e contrários à luz toda que ele trazia, ele também ia ensinando, não é, como que nós poderíamos resistir aos apelos das regiões, das profundezas da terra, dos abismos, onde temos lá os dragões, os senhores da guerra, os promotores da violência, do desgoverno, os promotores dos vícios morais, dos vícios químicos, da dependência química, lembrando do que é de fato a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, onde a Terra ainda se encontra por agora. E se ele dizia isso aos amorosos apóstolos e discípulos, o que ele diria hoje para nós? O mesmo. Diria a todos, indistintamente, mas talvez para aqueles que já tivessem uma condição um pouco melhor de escutar a sua palavra memorável. Porque meramente escutar é uma coisa, mas trazer para a condição íntima, interiorizando os ensinamentos do Divino Mestre, este é aquele aspecto que nos favorecerá muito mais, e a oração faz parte disto. Então vejam que lindo a postura humilde dos apóstolos, acostumados à prece, diante de algo inusitado, que eles repararam no cenário que envolvia a oração de Jesus junto ao seu Pai, que é o mesmo Pai de toda a criação. Eles pediam para que Jesus orasse. Vem o Pai Nosso, que é um estudo lindo para fazermos num outro momento. Mas a ideia qual é? Os evangelhos aí estão. E a ideia de o quanto nós estamos distraídos. O quanto, apesar de espíritas, tentando reviver os evangelhos de Jesus, o quanto com o trabalho de Kardec e dos espíritos da codificação, com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos e outros autores extraordinários, como Pietro Baldi, como João Batista Rustem, como Huberto Roden, todos eles cristãos, todos eles trabalhando obras, livros, textos, conteúdos a nosso favor, porque eles todos e aqueles espíritos benfeitores que estiveram com eles, não é? Estão muito longe de nós, mas vêm para perto para nos abraçar, para nos acolher como filhos do Calvário. Todos nós o somos. E eles dedicadíssimos, entrando em pormenores sobre a ciência cósmica do Evangelho de Jesus para o nosso proveito. E nós distraídos num movimento espírita em que a grande maioria se esforça para levar as sementes todas que envolvem o Consolador prometido ao mundo inteiro, mas ainda com suas dificuldades,
operacionais, suas dificuldades para uma estratégia em prol do bem de todos, não é? Muitas vezes com dificuldades de colocarmos em prática nós mesmos as lições, porque nós já aprendemos que falarmos nas tribunas do espiritismo, do cristianismo, basta conhecer dedicadamente a letra dos evangelhos, mas a letra não é tudo. E nós já aprendemos, até num determinado autor, que é lindo, a letra mata. Nós temos que buscar o espírito, porque é o espírito que vivifica. E nós precisamos renascer, nós precisamos viver o que é devido, porque senão vão ser outras reencarnações que vão quase que passando em nulidade, de proveito. Todos vocês sabem o quanto é importante o momento após o despertar, a partir de uma nova desencarnação. Qual é o sentimento mais tipicamente vivido pelos irmãos cristãos e não cristãos, espíritas ou não, quando se dão conta das suas fraquezas morais ainda, quando nos damos conta daquela coisa linda, extraordinária, de um universo que nós nem supunhamos agora com uma visão melhor, porque já não temos a vestimenta física que nos limitava. Quando nos reencontramos com os nossos amores, as nossas almas afins no mundo espiritual, e a ideia da vida que tivemos, a ideia do quanto nós, como que perdemos um tempo precioso. Qual é o maior sentimento no sentido de o mais frequente? É o arrependimento. Quantas vezes diante de um espelho de cristal, nos esperando a todos na vida do além-túmulo, nós olhamos e vemos como nós ainda somos, sem véus, sem enganos, e aí vem a decepção. E muitas vezes é o pior momento, de novo, dentro de certos segmentos e intervalos de tempo e de etapas evolutivas que vamos buscando preencher. Então, meus amigos, a ideia qual é? Uma ideia, uma reflexão. A noção do valor da prece sincera, desinteressada, revestida de reverência aos céus, a grandeza de Deus, como se nós fôssemos aprendizes do Cristo, como se nós nos situássemos como que no Tiberíades, na Galileia, em Cafarnaum, em Jerusalém, na Idumeia, em todas aquelas topografias lindas do Oriente, onde Jesus esteve pregando, como se nós pudéssemos escutar a sua palavra novamente, nos deixando emocionar por aquilo que ele viveu de um sacrifício imenso por nós, para que nós tivéssemos o tesouro que ele desejava pôr em nossas mãos. Então, a ideia de que aprendizes continuaremos por muito tempo, e aprendizes como aqueles apóstolos que, apesar de tanta noção a respeito, ainda não detinham o essencial. E quando viram Jesus orando naquela altura, eles chegaram mais perto e, diante de tudo aquilo, eles disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Nós gostaríamos de lembrar com os queridos companheiros de hoje que, além de tudo que as crenças, as religiões e o cristianismo nascente
e agora o Evangelho redivivo, a partir da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde temos Jesus conosco, é o Consolador, tanto quanto a revelação da revelação, os 4 evangelhos de João Batista Rustem, através da médium Amélie, de Madame Collignon, né? Nós gostaríamos de dizer aos amigos 2, 3 lembranças. Uma delas é sobre a figura linda de João, o discípulo amado, voltando como Francisco de Assis. E quando, numa altura, Francisco orava numa região da Úmbria, perto de Foligno, ele estava como que num altar de uma igrejinha. E aí, então, orando, ele vê Jesus. Na mesma prece, ele enxerga Maria. E é um momento, talvez, dos mais lindos daquela vivência extraordinária de João agora como Francisco. Francisco da Úmbria, Francisco de Assis. E aí, então, ele ouve, como médium extraordinário, os dois, mas escuta Jesus dizendo: Francisco, reconstrua a minha igreja. E Francisco escuta aquilo, vendo os dois, Maria e Jesus, e ele então depois, primeiro ele pensa que é a reconstrução física, porque algumas das igrejas da região, na Itália, estavam em ruínas. Mas não era isto a que Jesus se referia. Mais adiante, Francisco vai se dar conta. E aí ele vem, diante de todos os descaminhos, diante de tudo que os homens fizeram, interpretando os evangelhos a uma letra de muita ignorância e até de maldade, não é? Afastando, não é? E criando algo de um outro cenário de crença já muito longe do cristianismo primitivo, né? E aí vieram as cruzadas, vieram as questões da Inquisição e outras mais tempo depois. E aí, então, nós lembramos de que, orando, Francisco, que já era um grande missionário, ele então vai trazer as virtudes dos céus, promovendo encontros de luz com aqueles de uma falange linda que reencarnou ao seu lado, não é? Aqueles que são os franciscanos, além da figura linda da irmã Lua, que é Clara, né? Então, é um momento especial da história do cristianismo. Nós também nos lembramos, né, da questão relacionada à medicina. Hoje, na beira do leito, nos hospitais, ou em pós-operatório de cirurgia cardíaca, ou mesmo a prece intercessória feita em templos e por religiosos de quaisquer de suas respectivas crenças, nós hoje trabalhamos com a oração. Então, a medicina está vivendo como que uma religiosidade, espiritualidade. Eu próprio tenho tido a chance de levar a experiência do centro espírita, que envolve, claro, a oração, na atividade mediúnica de assistência aos desencarnados, na atividade do passe terapêutico, do magnetismo de cura, da corrente magnética, a ideia da oração em meio a isso tudo, aos mais altos fóruns da medicina acadêmica, como em Congresso Mundial de Psiquiatria. A psiquiatria moderna,
não é? Além de tanto progresso, mas agora abrindo seus espaços ao pensamento religioso e de espiritualidade. E não existe espiritualidade nem religiosidade sem a prece. Nós também gostaríamos de lembrar, não é, de outras questões que envolvem a oração em si. E, por último, eu me permitiria compartilhar com vocês a lembrança de Leon Denis. Leon Denis tem livros, todos os seus livros são extraordinários, e naquele que se chama Depois da Morte, Leon Denis nos traz um alerta, não é? Mais um de uma figura linda que havia sido John Wycliffe, na época em que Kardec havia sido Ian Hus. Essa é uma história bonita também. E aí nós vamos ver Leon Denis dizendo, olha, prestem atenção aos seus leitores, claro, daquela época e os leitores de agora. Por isso que nós também temos um dever de promover as obras, os livros da lavra linda de Leon Denis. De tal maneira que ele diz assim, olha, cuidem de vocês fazerem aquilo que vocês vieram fazer aqui. A luta é muito grande, é um conflito entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio. Procurem fazer o que é devido, para que vocês, quando saírem da Terra, no sentido não do grande futuro, eventualmente para os que desejarem, mas quando vocês morrerem, quando nós desencarnarmos, nós saiamos da vida física melhores do que quando nós aqui adentramos. E nós, quando nos lembramos do sentido da vida, nós ficamos lembrando do quanto nós temos nos distraído, do quanto nós temos perdido tempo, de um tempo precioso de buscarmos a riqueza da virtude em detrimento e nos despojando das mazelas e imperfeições de milênios que os vícios humanos contemplados durante todo este tempo nos têm como que conduzido a viver. E a oração, que Jesus trouxe em diversos momentos para a cristandade, continua como que algo vivo para nós prestarmos atenção. Que nós não entendamos que nós já tenhamos alcançado o que Jesus queria nos ensinar em inúmeras questões, mas na questão da prece e da oração também. Dito de uma outra maneira, somos pequenos, somos aprendizes do bem. E nós, se tivermos o devido sentimento, nós estaremos desejando construir as questões das virtudes e buscando Jesus todos os dias e nos utilizando das ferramentas todas, mas daquela talvez mais importante, ao lado do amor e do serviço amoroso ao bem de todos, pela caridade, a ideia de orarmos com Jesus nos ensinando a fazê-lo e buscando repartir o pão do corpo e do espírito em gratidão a Deus, definitivamente a cada instância do nosso viver. Meus amigos, eu diria, finalizando mesmo, que este é um tema inesgotável. Que Deus nos permita novos encontros, que tenham todos um belíssimo encontro fraterno, Alta de Souza, do sudeste do estado de Goiás. Um grande abraço, um desejo muito carinhoso de progresso, de felicidade
e de que o evento este traga para todos bons conteúdos. Muito obrigado e até lá.